Graça e paz, amados irmãos e irmãs, graça e paz. No Fiel da Balança, segundo momento de reflexão, e eu quero colocar diante dos irmãos e irmãs aquele que seria um tema específico para a noite de hoje. O equilíbrio entre o Téleos e o Cronos. E agora também eu vou sortear 2 CDs para quem vier aqui à frente dizer. As duas palavras não são gaúchas, são da língua grega. E todos nós recordamos disso. O Cronos, e aliás, eu quero mais pensar no significado das palavras do que no significado do mito, em torno de um e do outro nome. Mas a palavra Téleos tem a ver e Cronos tem a ver sim com a noção de tempo. Cronos é um dia após o outro, semana após semana, hora após hora, ano após ano, de onde vem a ideia de cronômetro, cronologia, cronograma. É o tempo que se passa. Já Téleos também significa tempo, mas tem a ver com a finalidade, com o propósito do tempo. O tempo no sentido da sua perfeição, o tempo no sentido dos planos, dos desejos do coração. O grande problema, ao meu ver, no ministério, é o equilíbrio entre o Téleos e o Cronos. E eu vou explicar-lhes depois por quê. Mas como ontem disse, nós vamos obedecer de alguma forma a sugestão do tema apresentado pela equipe, a ideia do versículo 5 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Podem ler comigo o texto sagrado? Mas você seja moderado em todas as situações. Ontem eu falei sobre a figura do moderador, mas hoje eu quero falar-lhes sobre a ideia do seja moderado. O ser moderado é mais do que agir de forma moderada. É mais do que ter atitudes moderadas. Tem a ver com a personalidade, tem a ver com o temperamento, tem a ver com a maneira de ser, tem a ver com aquilo que é a sua própria natureza. Eu costumo dizer que a convivência com Jesus transforma não somente a minha alma, o meu passado, o resgate dos meus pecados. Notem que no círculo apostólico nós temos ali pessoas completamente diferentes, mas há 2 irmãos. Jesus deu o nome, Jesus apelidou de filhos do trovão, lembram-se? Boanerges. E entre esses 2 irmãos há uma figura para mim muito especial, que é a figura do apóstolo João. O texto sagrado diz que quando eles entram no ministério, começam a conviver com Jesus, eles são aqueles que sugerem, por exemplo, deixa que eu mande descer fogo do céu para consumir a aldeia inteira. São eles que passam por alguém que está exorcizando em nome de Jesus e eles proíbem. São completamente intransigentes, mas são pessoas que entram no ministério, começam a conviver Jesus como filhos do trovão, e João termina como apóstolo do amor. Eu creio no processo de transformação, não somente no plano espiritual, mas naquilo que é a minha natureza, a sua natureza, porque, sinceramente, permanecer no ministério com um espírito diferente de um espírito moderado é simplesmente um grande desafio para a igreja e para o obreiro, para a família do obreiro e para ele mesmo. Dito isto, vamos fazer aquilo que nos propomos também. Vamos trabalhar com algumas palavras do apóstolo Paulo em suas epístolas pastorais. E hoje eu quero destacar os versículos 6 e 7 da segunda carta a Timóteo. E a gente volta para ele, como fiz ontem, no final. A gente permanece pensando nestes 2 versos. Quais são as palavras ali? Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. E depois o texto sagrado vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. De um lado o Cronos, do outro lado o Téleos. De um lado a extensão da vida, do outro lado a qualidade da vida. E encontrar o equilíbrio entre esses 2 polos talvez seja esse o nosso maior desafio. Lembram-se da estrutura dos sermões? Vamos viajar e vamos conversar um pouco com João Batista, um batista chamado João. Vamos conversar com ele, vamos aprender um pouco a partir da sua experiência de ministério. E para isso eu quero chamar a sua atenção para outros versos da Escritura Sagrada. Eu me refiro ao capítulo 1 do Evangelho de João, pode abrir a sua Bíblia, caso queira, ou ligar a sua Bíblia, versos de 19 a 28. João capítulo 1, versos de 19 a 28, é um texto mais longo, mas eu sinto sim a necessidade de lê-lo,
nesta hora. O texto sagrado começa dizendo assim: ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem você é? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Esse é o texto bíblico. Me permita dizer-lhes uma sensação pessoal, viu? E espero que você entenda por que quero dizer. Eu acredito hoje que o tempo tem se tornado um carrasco cruel do ministério. Um dos grandes desafios do ministério pastoral hoje chama-se agenda. E isso dentro do contexto de uma sociedade onde talvez o maior e mais precioso presente que alguém possa receber atenda pelo nome de atenção. Rasgar a agenda não é fácil. Encontrar espaços na agenda não é fácil. E normalmente criou-se uma ideia de que uma agenda superlotada, uma agenda congestionada é sinal de poder, de sucesso, de prestígio. Quando na verdade isso é um grande engano. É sinal de desajuste, de desarmonia e muitas vezes de enfermidade. E nós estamos sofrendo do mesmo mal. A minha dificuldade é essa. É ter uma agenda, no mínimo, equilibrada. É manter o equilíbrio a partir daquilo que é o tempo, que são as 24 horas que eu recebo do dia, com a lista de desejos, de intenções, de propósitos que eu também estabeleço para aquele mesmo tempo. Eu não sei se você já se sentiu rasgado no meio. Eu me recordo que no ministério houve um momento que eu não sei por que não enlouqueci. Havia um corpo estava sendo velado na igreja. E ali estava uma família profundamente triste. Mas a poucos metros da igreja fica um hospital chamado Hospital da Unimed, lá em Maceió. E estava nascendo o primeiro filho de um casal com quem eu tenho uma relação muito próxima. E eles disseram que faziam questão que o pastor lá estivesse. O resultado é que eu estava na Unimed, esperando que o corpo chegasse à igreja, e eu disse ao pessoal da igreja: quando o corpo chegar, me avise que eu retorno aqui para estar com a família e recebê-los. Então eu estava num ambiente de festa na Unimed. O menino vai chegar, aquela felicidade, a família chegou, e o telefone tocou: vem que o corpo chegou. E aí eu entro na igreja, ponho o meu semblante de pastor, acompanhando alguém que acabou de perder um ente querido, e passo a sofrer com os que sofrem. E daqui a pouco o telefone toca: pastor, vem aqui, provavelmente ela já vai entrar agora, disseram que vão vir buscar, que eu quero que o irmão ore. Aí eu volto e vou então no hospital para me alegrar com os que se alegram. Eu fiquei com medo de trocar as coisas e começar a me alegrar no sepultamento e chorar no nascimento daquela criança. Mas sinceramente isso é confuso, isso é tenso. Manter um equilíbrio emocional diante de uma situação dessa é muito perigoso, é quase que uma missão impossível. Por isso, eu insisto, mesmo porque eu acho que a gente contribui para isso. À medida que a gente pensa no ministério, a gente começa a imaginar e estabelecer como objetivos algumas coisas que são irrealizáveis. Eu gosto muito de ver a expressão de fé de alguns que iniciam o ministério, e eu gosto de conviver com os beginners, sabem, gente? A gente fica novamente apaixonado, não é, pelo ministério. E a gente, quando começa, a gente começa com aquele sonho de ganhar o mundo para Jesus, né? É aquela coisa assim de objetivos enormes. E aí o resultado é que você começa a sofrer uma pressão constante. E eu vou lhe dizer, quem mais pressiona você, quem é? Você mesmo.
começa a exercer uma pressão constante. Eu sou extremamente crítico, sou e tenho essa dificuldade, confesso. E como já disse, há momentos em que eu desço do púlpito com vergonha do que falei. Há momentos em que eu não quero nem ver pessoas na minha frente. Quero chegar em casa, quero fugir das pessoas da membresia da igreja, quero assistir na televisão alguma coisa que seja completamente, sem nenhuma ideia de conhecimento, quero trazer um pouco, quero arejar a mente. Eu não sei se você partilha disso comigo, mas eu confesso que sou. Pressão constante. Fora isso, uma autocrítica severa, como eu descrevi agora. E o resultado? Ansiedade e depressão, que por sua vez alimenta objetivos irrealizáveis e a gente começa a viver nesse ciclo doentio. Eu insisto, o tempo tem sido um carrasco. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta agora. E qual é a pergunta? Qual a marca mais relevante, a marca mais forte do seu ministério? Eu ia colocar a parte mais fraca, sabe? Mas eu sabia que os irmãos iam ter dificuldade em dizer isso para o colega que está ao seu lado. Então eu quero sugerir, identifique. Se você hoje deixasse aquela igreja que você está pastoreando, como os irmãos e irmãs iriam lembrar de você? O pastor fulano e a sua família, ou ele, ou não sei se tem pastor, a pastora, a marca principal do ministério dele foi esta. Pense aí, quais são os aspectos mais fortes do seu ministério? Conseguiu identificar? 1, 2, 3. Por favor, compartilha com a pessoa que está do seu lado. Bem rapidinho, cochichando, tá? Fala de um jeito que só ele escuta e diga, eu acredito que uma das marcas mais fortes do meu ministério é... Complete essa frase, rapidinho. Se estiver junto de uma pessoa muito próxima, se for a esposa, você pode dizer, minha irmã, não, meu filho, você está enganado. Não é nada disso que você está pensando. Conseguiram? Ok. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma indagação muito parecida com essa que eu estou lhe fazendo foi feita lá pelos judeus de Jerusalém, quando se aproximaram de João Batista. Qual foi a pergunta que fizeram? Que diz você acerca de si próprio? Quando o tempo que fui professor no seminário, eu me lembro que houve um instante que eu coloquei diante da turma, dos alunos, uma questão que era de autoavaliação. E, sinceramente, foi uma das questões mais difíceis para aquela turma responder. Se autoavaliar. Eu sei que para algumas pessoas que têm um marketing pessoal forte, isso é fácil. Eu vivi uma crise muito grande, no início do meu ministério. Eu ia para as assembleias da convenção e reencontrava um colega de turma, e aí a gente começava a conversar, como vai você e a sua família? O que é que ele fazia? Sacava um boletim colorido, impresso, mostrava eu vivia ainda no tempo do mimeógrafo, gente. E quando tinha aquele que era tinta, era mais sofisticado, mas o camarada saía impressão em offset, que era assim que o pessoal dizia, né? Em offset. Trazia aquela coisa lá e começava a falar, olha, tenho tantos anos na igreja, o orçamento dobrou, nós éramos só 40 pessoas, agora já temos 400 pessoas, e eu ficava numa crise, eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu não tenho um boletim daquele, eu não tenho aqueles números, mas sabe o que o tempo passou e eu comecei a perceber? Que aquilo tudo era mentira, gente. E aquilo me fazia sofrer, era só marketing, era eu acho que era uma espécie de proto-Facebook, era o início da vida das redes sociais. Era fake news, aquilo era fake news, a gente não tinha esse nome não, viu? Esse nome chique não tinha não, era mentira mesmo, irmão. Era mentira mesmo, era mentira. Porque tem alguns que conseguem falar de si e são extremamente generosos. Quando se avaliam pela intenção, mas quando avaliam o outro, avaliam pela atitude. Quando falam das suas programações, fazem questão de mostrá-las como se fosse o maior encontro já realizado de jovens na América. Tinham 10 pessoas ali, sabe? Tinham 10 pessoas ali. Vai fazer uma série de conferências, se convertem umas 4, 5 pessoas, ele diz que uma multidão foi à frente. Junta conselheiro, junta os irmãos, apela para tudo que é coisa, até que junta um número significativo, manda tirar foto e então depois publica.
A minha pergunta é simples, e a mesma que foi dirigida a João. O que é que você diz acerca de você mesmo? Quem é você no ministério? Quem é você no ministério? É interessante, porque as alternativas apresentadas pelo grupo enviado para entrevistar João Batista, todas elas refletem uma clara tentativa de encaixar João em papéis já definidos pela tradição judaica. Eu vou pedir só que você tenha um pouco de paciência, é uma coisa mais técnica, mas não é difícil de entender. Eu percebo no texto que a primeira caixa era a caixa de Elias. Que caixa é essa? Veja o versículo 21 na primeira parte. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não, não sou. É assim que está escrito no versículo 21, na sua primeira parte. O que isso quer fazer referência? Eu aqui preciso fazer a leitura. Eu não sei se essa porta está dando eco, não sei se é ela que está tendo um retorno aqui. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Havia no texto profético, havia uma referência no texto profético à figura de Elias como uma espécie de antecessor do Messias, ou seja, que no período messiânico, Elias estaria presente. Nota, e para explicar isso melhor, eu chamei o Joaquim Jeremias, que fiz até referência a ele ontem. Veja como é que ele explica isso. Ele diz o seguinte, o profeta Elias devia preceder ao Messias, para pôr em ordem a comunidade, para restaurar Israel na sua pureza primitiva, com o fim de o povo estar preparado interna e externamente para receber a salvação. O principal dever desta restauração de Israel consistia em restabelecer as tribos de Jacó. Aqui é uma referência ao livro de Eclesiástico. Ou seja, segundo a exegese rabínica, declarar puro e declarar impuro, afastar e aproximar as famílias que injustamente tinham sido declaradas legítimas ou ilegítimas. Somente as famílias israelitas puras podiam ter a segurança de participar da salvação messiânica, pois somente a elas ajudaria o mérito da legitimação de origem. O que é que o texto está então nos ensinando? Que Elias fazia parte da tradição rabínica, era alguém esperado como um sinal da era messiânica, e o que é que disseram? Você é este, nós temos este papel para você. Você está disposto a aceitá-lo? Qual foi a resposta de João Batista? Eu não sou Elias. E então oferecem a João Batista um outro papel, que eu chamo aqui da caixa do profeta. Já ouviu falar desse profeta? No texto está escrito assim, lá no texto de João, versículo 21. Eles estão conversando. É Elias? Ele disse, não, não sou Elias. Então vamos fazer o seguinte, há um outro papel para você. Qual é o papel? O papel do profeta. É o profeta? Ele respondeu, não, também não sou o profeta. Que profeta seria este? Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma outra referência. Lá em relação a Elias foi o texto de Malaquias. Aqui é um texto deuteronômico. Ali está escrito em Deuteronômio 18:15, identifica quem seria este profeta. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam. Como interpretar isso? Aqui eu trouxe a contribuição de Mateus e Barreto. No seu livro eles explicam o seguinte: assim como Elias era figura que olhava para o futuro dia do Senhor, o profeta continuava a linha do passado. Lembram-se do texto? Um profeta como eu. E aí prosseguem os dois dizendo o seguinte: sua identificação com a figura do profeta, de caráter profundamente tradicional, é rejeitada por João. O que é que eu tenho aqui, irmãos? Dois papéis. Eu vou confessar-lhes uma coisa, quando eu iniciei o ministério, foi terrível, irmãos, foi terrível. Aliás, eu me lembro de um pastor, ele era pastor presbiteriano em Recife, e ele estava presente, e ele olhou para mim e disse o seguinte: Roberto, você está começando, era uma igreja expressiva, uma igreja histórica na cidade, por onde muitos gostariam de estar terminando. Isso será muito desafiador. Você pode se firmar no ministério ou pode ser o seu primeiro e última experiência de pastorado. Eu disse, legal. Isso aqui é uma palavra de incentivo, a gente entra no ministério já certo de que será bem sucedido. Só que eu cheguei à igreja e metade da igreja, aliás, mais da metade da igreja, viveu por mais de 30 anos sob a liderança do pastor Davi Min, reitor do seminário.
Um homem extremamente sintético nos seus sermões. Sermões do pastor não passavam de 17 minutos. Com apelo e tudo, viu, gente? 17 minutos. Consegues? O poder de síntese daquele homem era algo impressionante. Há uma história lá de uma convenção, de uma assembleia da convenção estadual que foi realizada numa cidade do interior, e quando chegou no dia de sábado já havia acabado, e o pessoal chegando já tinha esgotado toda a agenda, pela maneira como ele dirigia uma assembleia. Impressionante. E fora isso, ele era muito organizado, muito metódico, era impressionante. Só que depois dele, veio um outro pastor, o pastor Amaury Munguba, que tinham características completamente diferentes. Enquanto este era extremamente sintético, esse aqui gostava de falar, que as pessoas se expressassem, as assembleias precisam de participação, não gostava muito da rigidez de uma ordem de culto, gostava da espontaneidade. Aí eu chego e encontro uma parte da igreja espontânea e uma outra parte da igreja metódica. Uma parte da igreja querendo ir para uma direção e uma outra parte, e alguém dizendo, você é Elias? Eu digo, não. Você é o profeta? Eu também não sou o profeta. Foi um processo muito difícil, porque quando você entra no ministério, alguém vai querer que você exerça um papel já conhecido. E nós estamos vivendo um tempo em que nem pastor sabe quem de fato ele é. Eu vou explicar. Fiquem calmos, eu vou explicar. Fiquem calmos. Amigo, fiquem calmos. Eu estava compartilhando com um colega pastor há pouco, que eu acredito que a nossa geração, a minha geração, gente, eu não aprendi uma série de coisas. Eu, quando fui para o seminário, abrindo mão de faculdade. E naquela época, quando alguém fazia isso, um jovem fazia isso, aquilo era um sinal evidente de vocação. Ele largou tudo para ir para o seminário. Hoje, se um jovem se apresenta na sua igreja para ir para o seminário, qual é a sua recomendação normalmente? Vai fazer um curso de seminário na faculdade, depois você procura, você precisa se preparar. Mas antigamente não era assim. Eu sou ainda parte de um... Gente, eu me sentia até desconfortável no dia de folga. E vinha aquela história, né, de que Satanás não para de trabalhar e você tem que trabalhar também. Era uma coisa maluca, doentia. Verdade. Só que tem surgido uma nova mentalidade. E eu acho que assim como o Toffler, na década de 80, lançou um livro chamado A Terceira Onda, lá eu moro numa cidade chamada Maceió, sabe? Tem umas praias horrorosas lá, uma água morna, uma coisa assim, muitos coqueiros, areia branca, é um negócio... Alguém precisa estar ali para pregar o evangelho, e eu estou fazendo esse sacrifício. Mas se você observar o mar, as ondas elas vão e vêm. Vem uma onda, e de repente ela retorna, ela se encontra com uma segunda onda, e aquilo então cria um burburinho, até que vem uma terceira onda e aplana tudo. Ele dizia na época que nós estávamos vivendo esse momento como sociedade. Eu hoje percebo no ministério pastoral que nós estamos num processo de ebulição. Está saindo um perfil, está sendo reinterpretado um papel, e agora a gente quer descobrir o que é, quem é essa pessoa chamada pastor numa comunidade. E a gente ainda precisa encontrar a própria identidade. E aí o que eu quero dizer aos beginners, cuidado, porque vão lhe perguntar, você é o Roberto? Você é o Ilquias? Você é o Valdo? Sabe? Você é o Isaías? Não o profeta, o Quirino? Você é. Porque essas pessoas, de alguma forma, determinaram um padrão que sinceramente, se eu fosse vestir o paletó do pastor Davi Min, não cabia em mim. Nem o paletó do Amaury. Aliás, um não gostava de paletó e o outro só andava de paletó. Era uma coisa assim, completamente distintos. Eu hoje não sei, vou para algumas igrejas pregar e fico perguntando, vocês usam paletó, não usam paletó, como é que faz? Aí se você usa paletó, teve uma vez que eu fui ao Rio de Janeiro, aí fui lá de paletó, mas gente, zoaram tanto da minha cara. Eu digo zoaram porque lá eles usam essa expressão, se fosse lá em Pernambuco eu dizia mangaram tanto de mim, sabe? Naquele dia. Isso, a gente não sabe mais como se portar, se vai, se não vai, se faz, se não faz, se a gente fica de um jeito ou fica de outro. Está uma situação que a gente... Eu vou voltar para cá, senão eu vou acabar desabafando com os irmãos. Por isso eu acredito que o processo de construção da identidade pastoral é extremamente doloroso. E aqui, sem nada técnico, é mais de observação pessoal, eu acredito que ele passa por algumas fases que são diferentes. Qual é a primeira fase? É a fase da eliminação. Você precisa saber quem você não é. Eu não sou. João Batista disse o quê? Você é Elias? Não sou.
Quando eu lhe perguntei qual a sua característica mais forte, foi para isso. Eu quero saber quem você é e quem você não é. Por favor, fuja aquela ideia de que você precisa reproduzir o jeito de pregar de alguém que parece uma celebridade hoje. Aí eu já vi gente imitando. Fica tão ridículo, gente. Fica tão ridículo. Seja você enquanto pastor, Deus chamou você. E assim você precisa criar a sua dinâmica. Descobrir quem é você nesse processo. Por isso, a primeira coisa, eliminar. Veja o que é que ele faz. João Batista confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. E, gente, ele tinha tudo para dizer que era. Tinha tudo para dizer que era o Cristo. Por quê? Está escrito em Lucas 3,15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. Que oportunidade, hein? Se fosse alguns pastores que eu conheço... Bom, eu não queria dizer a vocês. Eu estava escondendo até agora, mas o Messias sou eu. Eu conheço alguns. Eu sei que vocês não conhecem ninguém, mas eu conheço. Eu conheço. E na época, lembram-se que muitos falsos messias se levantaram naquele tempo? Teudas, teve um que disse que ia chegar lá junto da cidade de Jericó, ia mandar cair as muralhas, e foi morto. Tantos, ele poderia entrar nisso. E é uma tentação. O púlpito é uma tentação transformar o púlpito em um trampolim para o seu endeusamento. Querer ser o Cristo, querer assumir o lugar de Jesus na vida das pessoas, chamar para si uma função que não é sua. Então a primeira coisa que você precisa saber é quem você não é. E nesse processo, cuidado, para não assumir porque depois você vai dizer que a igreja está com aquela expectativa sobre você que você mesmo criou. Foi você quem criou isso na igreja. Foi você que se fazia presente em todo o tempo, que agora a igreja quer que você esteja, e você diz: não, agora eu não posso, eu estou revendo a minha postura pastoral. Mas quem criou fomos nós, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, e eu vou ter até cuidado de dizer isso. Por exemplo, até agora eu não sei porquê, em dia de folga, pastor inventa de se reunir com outro pastor. Reunião de ordem dos pastores no dia de segunda-feira. Que é isso, meu irmão? Dia de folga é dia de folga. Estou quieto aqui, nem sei, nem procurei saber se você se reúne na segunda-feira. Mas é verdade. E por que segunda-feira? Quem foi que inventou que tinha que ser na segunda-feira? Eu não sei como quem começou esse negócio, não, que tem que ser na segunda-feira. Precisa não, pode combinar com a igreja. Eu acho a sexta-feira muito melhor. Por quê? Eu descobri que se eu folgo na segunda, qual é o meu último dia de trabalho? O domingo. Qual é o dia que você precisa estar mais descansado? O domingo, que é o dia mais intenso para você. É o seu último dia de... Aí na segunda você descansa. Eu tenho mudado, eu já mudei há algum tempo, estou na sexta-feira descansando, ótimo. Tem mais cara de dia de folga do que segunda. Os vizinhos não ficam olhando para você com aquela cara, plena segunda-feira de bermuda, vai para a praia. Não passa por isso. E uma outra coisa que eu não sei, por que pastor só tem um dia de folga, gente? Deveria ter quantos dias? Uns 2 dias, né, irmão? No final de semana, sábado e domingo, todo mundo está trabalhando de segunda a sexta, mas a gente tem que só um dia. É uma coisa estranha essas coisas, gente. Mas deixa eu voltar para cá. A segunda fase eu chamei de fase de submissão. A fase da submissão, ela precisa vir a partir do discernimento da palavra do Senhor. Vocês já perceberam como é que João se define? Ele se define usando a palavra. Quem é você? Ele responde com a palavra. E eu disse que as pesquisas sugerem que esta definição usada por ele é a mesma que era usada pela comunidade de Qurã. Lembram-se disso? Mas veja o que é que ele diz. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. A minha identidade está naquilo que Deus diz acerca de mim. Aquilo que eu sou tem a ver com aquilo que o Senhor diz ao meu respeito. E aqui, é isso que eu sou. E eu gosto tanto dessa expressão, gente, que coisa linda. Quando ele olha para aquela gente, usa as palavras do profeta dizendo que ele era o quê? Só uma voz. Só uma voz. Tem coisa mais linda do que isso? Quem é você? Eu sou uma voz. Que coisa linda. Pensa nisso. Pensa. Terceira fase. Eu chamo aqui a fase da percepção, que significa a compreensão do agir de Deus. Eu sei que eu não sou.
Eu sei quem eu sou, a palavra de Deus me diz que eu sou uma voz. Mas em terceiro momento, quem me quem escreveu muito bem sobre isso foi Rick Warren. Eu nunca peguei surf, eu não sei, eu gosto de praia para pescar, gosto muito para pescar, eu acho maravilhoso. Aliás, eu fui lá, fiz aquela viagem internacional, comprei uns molinetes, comprei uns anzóis, estou levando para casa. Mas deixa eu dizer-lhes uma coisa, o Rick Warren, ele disse o seguinte, que quando lá na Califórnia ele pegava a onda, ele descobriu que surfista não cria a onda do mar. O que é que um surfista faz? Tem alguém que manja de surf aqui? Que surfa? Não tem nenhum pastor surfista? Muito bem, meu irmão, tem um ali. Tem mais outro? Tem outro aqui, mais ou menos? Já deu umas quebradas lá? Já, ok. Já levou uns caldos, tá certo. Mas ele disse o seguinte, olha, surfista não cria onda. Ele fica ali no mar, já viu quanto tempo eles levam sentado numa prancha? Já ficou olhando quando eles estão pegando onda? Aí quando a onda vem, o surfista corre e vai atrás dela. Ele disse, olha, a gente precisa estar atento ao mover de Deus. Quando Deus se move, a gente precisa se juntar ao que Deus está fazendo e então a gente parte. Isso é tão curioso, porque no texto sagrado, veja o que é que João Batista, que foi o precursor dos surfistas, ele disse o seguinte, entre vocês está alguém que vocês não conhecem, Deus está agindo e eu estou nisto. É aqui que eu estou engajado. Eu creio no propósito de Deus, na direção de Deus sobre a humanidade. Mas como eu quis falar sobre tempo, eu comecei a me perguntar, como João Batista distribuiu o tempo dele? Você tem noção? Será que ele teve algum coach? Será que ele teve alguém que ensinou ele a dividir tarefas, estabelecer prioridades? Como João Batista lidou com isso? A questão da gestão de prioridades, qual foi a estratégia usada por João Batista? Mas antes de responder, ou tentar descobrir isso, eu quero fazer uma outra pergunta para você, aliás, um outro exercício, e agora você não vai dizer a ninguém. Eu não tenho tempo para... Seja sincero. Quais são as coisas que você gostaria de fazer, mas normalmente você diz, eu não tenho tempo para... Se quiser escrever, pode até escrever, não tem problema nenhum não. Sem problema. Mas se quiser usar a mente, se quiser digitar lá nas suas anotações, a pergunta é simples. Você não tem tempo hoje para quê, meu filho? O que é que você gostaria de fazer, mas você diz, eu não tenho tempo para isso. Gostaria muito de fazer, mas eu realmente não tenho tempo. Não tenho tempo para. Ok? Isso eu vi num texto de um camarada, que ele estava... Foi interessante nesse momento, que eu comecei também a fazer a minha relação do eu não tenho tempo para, viu? Não sei onde é que você vai chegar, mas daqui a pouco eu volto a isso. Quero que você fique só pensando por enquanto. Vamos voltar ao João. A primeira coisa que eu observei em João Batista foi a percepção que ele tem do propósito de Deus para a vida dele. Porque ninguém administra tempo sem ter noção exata qual é o seu propósito nesta vida. Eu lhe perguntei qual é a sua característica mais forte. Eu tive um amigo que ele explicou de uma forma simples, mas extremamente profunda, o que seria o ministério. Ele disse, olha, tenha cuidado, porque eu tenho encontrado, disse ele, muitos pastores frustrados, porque chegam numa determinada igreja e não fazem o teste de solo. Alguém aqui trabalha com agronomia, alguma coisa assim? Mexeu com terra, foi agricultor? Ele disse, olha, a primeira coisa, tem a gente ali, né? A primeira coisa que você tem que fazer é um teste do solo para saber o que é que dá naquela terra. Aí ele disse, olha, se você descobre que ali naquela terra dá uva, então plante uva. Mas se você descobre que não dá uva, que dá, eu vou usar uma expressão muito nordestina, macaxeira. Se você descobre que dá aipim, mandioca, você vai passar o resto da sua vida frustrado, querendo colher uvas numa terra que não dá uvas. E ele disse, quando você chegar numa igreja, olha, beginners, quando você chegar numa igreja, iniciou o ministério, descobre qual é a vocação de sua comunidade. O que é que plantando ali cresce? Não adianta ficar olhando para a cerca do vizinho não, viu? Olha para a sua. Aí ele disse, ou você vai ser um agricultor frustrado, esperando da terra aquilo que ela não vai lhe dar, ou você vai ser o maior exportador de macaxeira, de aipim, de mandioca, porque você descobriu o segredo do solo. Eu preciso saber o que é que Deus quer de mim. Qual é? Deus, olha, eu às vezes converso com algumas pessoas que querem participar do culto cantando. Já tem na sua igreja, pastor, eu quero fazer um louvor.
Eu sou um levita. Não tem um negócio de um tal de um levita. Levita. Precisa aprender o que era levita no Antigo Testamento, essa gente. Mas é verdade. Aí aquela criatura chega e você diz, olha, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. Deus não vai chegar lá na eternidade e vai lhe perguntar por que você não cantou na igreja se Ele não lhe deu uma boa voz para fazer isso. Não é? Se Deus não lhe deu uma boa voz para cantar, então Ele não vai cobrar isso de você. Ele só vai querer de mim, de você, aquilo que Ele mesmo já me deu. O que é que Deus quer de mim? Qual é a minha... Então, a vocação dele. O que é que ele disse? Eu repito novamente. Eu sou a voz do que clama no deserto. E é a partir daí que ele estabelece as suas prioridades. E ele trabalha com multidões. Se você recorda, o texto sagrado vai nos dizer que João Batista, ele também lidou com muita gente. E o que é que ele fazia quando encontrava muita gente? A Bíblia diz que dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizado por ele. Isso em Lucas 3,7. Um resumo do sermão está aqui em Mateus 3,2. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista separava tempo da sua agenda para lidar com as multidões, que vinham para ser batizadas por ele. Mas João Batista também, diz o texto sagrado, ele trabalhava com as instituições do seu tempo. E aqui eu quero mencionar duas delas. Ele tinha um discurso, por exemplo, para a dimensão política, e eu falei sobre isso ontem. Ele prega contra o comportamento de Herodes, mas ele também fala sobre a questão sacerdotal. E notem, como filho de sacerdote, o texto sagrado vai dizer o seguinte, que os judeus, inclusive incomodados pelos sermões dele, mandaram de Jerusalém uma comissão, bem batista isso, né? Vamos tirar um grupo de trabalho, uma comissão, e foram lá levitas para perguntar quem era ele, porque ele tinha um discurso, tanto para um quanto para outro. Fora isso, observem que ele dedicou o tempo do ministério dele com alguns discípulos, ou com os seus discípulos. Você já se percebeu que Jesus, ou o que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, quando os discípulos, os apóstolos de Jesus dizem o seguinte, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus... João fez discipulado. João trabalhou com seus discípulos ensinando os elementos, as coisas elementares da fé, os exercícios da fé. Entre eles, diz o texto sagrado, a oração. E notem, não só a oração, um segundo pilar também aparece. João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele discipula e leva a Jesus. Ele discipula e apresenta a Jesus. Ele prepara essa gente para o Cristo que está por vir. Veja que coisa. Não é essa a finalidade do discipulado? Apresentar o discipulando a Jesus, levá-lo à presença do Cristo. Era isso que ele fazia. E o curioso é que, no final de tudo, o que a gente percebe é que, em relação a Jesus, algo para mim maravilhoso, maravilhoso, porque ele consegue terminar esse processo. A Bíblia vai dizer que dois dos seus discípulos, ouvindo todas essas coisas, seguiram a Jesus e deixaram ele. Concluído o processo. Começou com ele, com a vocação, e terminou com Jesus. Um homem que se envolvia com a multidão, um homem que se envolvia com as instituições, um homem que cuidava dos seus discípulos, até que eles podiam se deslocar e se tornarem, então, a partir de um determinado momento, discípulos também de Jesus. Dizendo isso acerca de João Batista, talvez alguém vai dizer, mas ele não tinha filho, ele não tinha mulher, ele não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha... Mas imagine que as dificuldades nossas também são diferentes da dele. A locomoção, a estrutura de apoio, absolutamente. Então, o que é que eu comecei a imaginar? Quais são as alternativas que nós temos hoje para administrar ou gerir o meu tempo e o seu tempo? Eu não sei se você já ouviu falar da tríade do tempo, de um brasileiro chamado Christian Barbosa. Ele é especialista em TI, na verdade. Ele é formado em ciências da computação. Mas hoje ele é reconhecido, inclusive, como um dos maiores especialistas em produtividade. Ele dá palestras em empresas para aumentar a produtividade, ganho de tempo, uma série de coisas assim. E ele desenvolveu um sistema em que ele diz o seguinte, que existem 3 categorias de compromissos. Existem aqueles que ele classifica como urgentes, aqueles que ele classifica no grupo do circunstancial e aqueles que ele classifica no grupo do importante. Só vou passar e depois, se vocês quiserem, é só procurar o nome de Christian Barbosa, e tem muito material sobre ele e dele.
O circunstancial ele define como aquelas tarefas desnecessárias, feitas por comunidade ou por serem socialmente apropriadas. É circunstancial, isso não é uma regra, isso não é uma necessidade, mas eu posso fazê-las. Depois ele diz que existem aquelas que são chamadas de importantes. São as atividades que têm importância na nossa vida e trazem resultado a curto, médio ou longo prazo. E finalmente ele vai falar, identificar aquelas que são urgentes. São aquelas atividades onde o tempo está curto ou já acabou. E você tem que fazer. É urgente fazer. Ok? Ele chega a dizer que, e aqui eu vou voltar só para que você tenha em mente as três juntas. Ele chega a dizer, depois eu retorno. Aliás, não, eu já tinha colocado uma segunda edição, Roberto. Você já tinha colocado um outro aqui. Não. Volta. Aqui. Ele diz que cada pessoa tem a sua própria tríade do tempo. E o curioso é que ele diz que a tríade feminina é diferente da tríade masculina, sabia, irmãos? Ele diz, por exemplo, que para as mulheres, 44% das ações são vinculadas ao urgente, do tempo é dedicado àquilo que é urgente, 30% àquilo que é importante e 24% para aquilo que é circunstancial. Na masculina, 36% daquilo que é urgente, 35% do que é circunstancial e 27% para aquilo que é importante. Mas ele não fez a entrevista com pastores, porque se ele tivesse feito com pastores, não daria isso. Mas eu resolvi fazer a minha tríade do tempo e apresentar aos irmãos e irmãs. Veja que coisa, que pretensão. Eu acredito que na dimensão pastoral, eu posso classificar hoje as atividades pastorais também em 3 grupos. Quais são eles? Existem para mim atividades no ministério pastoral que são parasitárias. Você já teve um parasita, já viu uma coisa assim? As orquídeas, elas são lindas, mas às vezes elas só... E tem outras coisas que são enfermidades, não é? Elas sugam. Você já percebeu que tem algumas atividades no ministério pastoral que elas parece que retiram de você toda a sua energia, você sai dali... Hã? É? Eu não sei não o que é que ele estava dizendo ali. Assembleia? Assembleia, olha, eu conheci um pastor que ele gostava muito de pescar, e às vezes quando a assembleia estava pegando fogo, ele se imaginava no rio pescando, ele ficava assim, até se distrair. Mas existem assembleias que são terríveis, antes de acontecer, durante e depois. Não é verdade? Assembleia de orçamento, quando vão avaliar o salário do pastor. O que é aquilo, irmãos? Que negócio, né? Alguns compromissos que você faz que, meu Deus do céu, tem algumas pessoas na igreja, hoje eu ouvi um pedaço da palestra do Valdo agora à tarde, e ele falando de algumas pessoas que parecem que são viciadas em gabinete pastoral, viu, Valdo? Parece que não tem outra ideia não, a ideia parece que é só essa mesmo. Aliás, tem uma esposa de um pastor, que não estou recomendando as irmãs fazerem isso não, viu? Mas é porque virou uma espécie de folclore. Um casal que vivia uma tensão, eu não devia estar com esse negócio, está sendo transmitido, né? Mas eu vou contar, eu vou dizer, já comecei e vou até o fim. Aí disse que ela querendo ir para casa, e uma senhora parou para lá e passou, preciso falar muito com o senhor. Aí foi, passou a hora do almoço, e a esposa do pastor lá esperando com os meninos tudo pequeno, querendo ir para casa, e ela esperando aquela irmã conversando com o marido dela, até que saiu. Ela não foi um pouco sábia naquela hora, mas ela virou-se para aquela irmã, olha, você fica aí com as suas dificuldades com o seu marido, briga, reconcilia, aí chega uma hora dessa, fica com meu marido até essa hora, eu quero ir para casa com meus filhos. Disse um monte de coisa para aquela mulher, e ficou aquele estado, sabe? Aquela coisa que ninguém sabia nem o que fazer, mas ela desabafou, porque algumas pessoas parecem necessitar, quase que vitalmente, de você a sua força, sabe? Parece que vivem assim e consomem sua paciência, seu juízo, sua inteligência. É encontro de pastor, não é, irmãos? Aí eu estou falando. Tudo bem? Faz sentido o que eu estou dizendo? Se não fizer, me diga. Há outras coisas no ministério pastoral e na vida de um pastor que para mim são intransferíveis. É ele e ninguém pode fazer no lugar dele. Só você pode fazer. Não podem ser delegadas como as outras que ali aparecem. Há algumas coisas que podem ser delegadas, outras não. Por exemplo, cuidar
de seus filhos? Cuidado com a resposta. Ser marido de sua esposa? Aí fica à vontade, pode responder já. Está ao lado dela. Tem coisas que são intransferíveis, irmãos. Agora, outras coisas podem ser delegadas. O grande problema é que a gente quer delegar o intransferível, considerar aquilo que pode ser delegado como uma prerrogativa pastoral e que ninguém pode fazer, porque você sabe que o seu significado, quem eu sou, está vinculado àquilo que você faz, e você se julga pela sua produtividade. O problema é mais meu, mais seu do que da congregação. Desculpa dizer, mas é verdade. Nós criamos uma doença que se alimenta disso. É ali onde você se realiza, é ali onde você é exaltado. E se você está com problemas na família, muitas vezes você vai transferir o seu desejo, a sua necessidade de realização para fora de casa, para dentro da igreja. Lá todo mundo está ali aplaudindo. Lá todo mundo está dizendo que você é um excelente homem de Deus. Mas quem convive com você sabe que você não é esse homem de Deus todo que você está dizendo, não. Você fala sobre oração mas não é um homem de oração. Você fala do poder da Bíblia, mas só abre a Bíblia para preparar seu sermão. E o que é que tem de mais nisso? Isso é um trabalho, uma profissão. Mas aqui, vamos voltar àquelas palavras do apóstolo Paulo. A gente começou com elas, vamos terminar com elas. Essa foi a ideia, né? Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. Lembra o que é libação? Estão lembrados? O sacrifício de libação? Derramado. O que era isso? Antes de colocar preparar o churrasco, assar a oferta, o sacrifício do animal, eles derramavam vinho sobre aquele lugar, sobre o lugar onde seria assado o animal. E aquilo era oferta de libação. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu sinto que o Cronos está acabando. Eu estou sendo derramado. Alguém usou essa imagem, foi a Cidália, sobre o pastor Valdemiro Timichak, uma pessoa que tem uma memória afetiva enorme por aquele homem. E eu me recordo que ao falar da morte dele, ela disse que via o pastor nos seus últimos dias como se fosse... Você já teve... Eu acho que as pessoas hoje usam um pouco talco, ainda usam, né? A gente usa, né? Colocar no final, quando está no finalzinho, e você bater assim para sair o último pó. Ela disse, a sensação que ela tinha era assim, que Deus havia colocado ele de cabeça para baixo, para que até o último momento ele pudesse ser útil. Essa é a ideia de ser derramado em sacrifício de libação. Paulo sabia que o cronos dele estava chegando ao final. E ele diz isso: a minha partida está próxima. Se você tivesse noção de que sua partida estava próxima, qual seria a avaliação que você faria da sua própria vida? O que é que você correria para fazer? Eu me lembro de um autor que disse que se a humanidade soubesse que o mundo iria acabar daqui a 10 minutos, que a primeira coisa que iria acontecer seria um congestionamento nas linhas telefônicas. Porque todo mundo teria alguém para ligar para dizer: eu te amo, me perdoe, eu não deveria ter feito isso. Aí a grande pergunta dele é: por que a gente não faz isso sem que haja um anúncio de que o mundo está por acabar? Meu tempo está se acabando. Mas aí ele, ao invés de falar do Cronos, ele começa a falar do Télios. Gente, feliz o homem que chega ao final da vida e diz: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida é uma carreira, né? Uma correria. É como se fosse uma corrida mesmo, uma corrida de resistência. A gente corre para lá e para cá, a gente luta muito nessa vida. Mas uma coisa eu sei: eu cumpri e guardei a fé. Eu não me perdi nesse processo. Eu não me perdi nesse processo. Eu guardei a fé. Preciso só voltar àquilo que lhe perguntei, sugeri que você completasse. Conseguiu já completar? Eu vou dizer o que foi que eu li naquele texto. Eu fiz o mesmo exercício que vocês fizeram, só que depois ele disse o seguinte: você concorda que tempo tem a ver mais com a organização? Acredita nisso? Que a gente precisa. Sustenta essa tese. Sabe o que ele acabou dizendo? Então, se a gente não tem tempo,
é porque a gente não quer fazer. Porque aquilo que a gente quer fazer, a gente encontra tempo para fazer. Gente, eu sofri quando ele disse isso. Porque quando eu li a minha relação do que eu disse que eu não tinha tempo, tinham coisas que eram tão importantes, e ele olhou para mim e olha, você não está fazendo isso? Não é porque você não tem tempo, não, é porque você não quer fazer. Porque se você quisesse fazer, isso seria uma prioridade na sua vida e você estaria fazendo. Talvez você esteja lá dizendo assim, eu queria ter mais tempo, eu não tenho tempo hoje para estar com os meus filhos. Você não quer isso? Eu não tenho tempo para estar com a minha esposa. Eu não tenho tempo para mim. Eu não tenho tempo para os meus netos. Eu não tenho tempo, nunca mais eu fiz isso, nunca mais eu fiz... Lembra aquela relação que você fez? A gente precisa decidir fazer e reorganizar a vida. E isso é urgente. Isto é urgente. A sua saúde, a saúde de sua família, a saúde do seu rebanho, depende diretamente disto. Encontrar o equilíbrio entre o propósito da vida e o tempo que a gente tem para viver. Normalmente, quando um pregador termina, ele sempre convida a congregação para orar, né? Eu não vou fazer diferente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero convidar você a orar e pensar um pouco sobre isso. Finalmente, o que você pretende fazer com a sua agenda? O que você pretende fazer em relação ao seu tempo? Entre aquilo que de fato não pode ser delegado, é intransferível, e aquelas coisas que são parasitárias e você precisa aprender a dizer não. Há uma canção, e eu não quero ser profano não, viu, irmãos, não fiquem assustados com o que eu vou dizer, mas uma canção que dizia, eu aprendi a dizer não, e às vezes a gente precisa aprender. Aliás, isso já está escrito lá no Salmo 1, que a felicidade começa, bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Aquele que não, aquele que não, aquele que não. Muitas vezes a felicidade está exatamente na capacidade de dizer não a algumas coisas. Vou ficar calado, vou ficar em silêncio por um instante para você conversar com Deus e rever aí quais são os seus objetivos de vida, o que você pretende fazer do seu ministério. Pai, a vida não tem sido fácil e a gente quer usar cada minuto de nossa existência como um ato de adoração ao Teu nome. Nós não queremos nos perder nisso. Por isso nos ajuda, Senhor, a estabelecer prioridades de forma sensata. Ajuda-nos, Senhor, a não querer ser aquilo que de fato não somos, mas nos tornar aquilo que Tu esperas que sejamos, Pai. Ajuda-nos a viver uma vida de integridade, uma vida verdadeira, uma vida plena, que a nossa felicidade esteja não simplesmente em prédios que estão sendo ou foram construídos ou serão construídos, não esteja simplesmente, Senhor, na quantidade de pessoas que se reúnem para nos ouvir dominicalmente, que a nossa felicidade não esteja no tapinha nas costas, naquela expressão, a palavra hoje foi poderosa, pastor, aquela sensação, Senhor, de quase um Deus. Que essas coisas não nos encantem, não nos envaideçam, mas que nós possamos ser conhecidos neste mundo, como João foi, uma voz que clama. Nos ajuda nisso, Senhor. É a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém e amém.